dia do nosso Congresso Internacional sobre Autoritarismo, Moral e Político. Agradeço a presença de vocês. Nós vamos, infelizmente, o outro palestrante não veio, por problemas técnicos, detalhes. Mas nós temos aqui a presença do Mário Nogueira de Oliveira, nosso colega do Departamento de Filosofia da Federal de Ouro Preto, que vai abrilhantar a nossa manhã com uma apresentação cujo título é Alternativa ao Contratualismo Rawlsiano na abordagem das capacidades errantes. Então, muito obrigado, Mário, por ter vindo. Então, eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Antes de tudo, eu queria agradecer o Walter e o Delmo pela gentileza toda ontem, hoje e desde quando eu me apresentei, me inscrevi para fazer parte do seminário, e também a Federal Rural, e a todos vocês pelo dia de ontem, que foi super interessante. Espero que hoje a gente consiga, né, manter as coisas. Não sei se abrilhantar foi uma palavra do que eu proponho fazer aqui, mas de qualquer forma. O Delmo não está, né, mas é o meu colega de doutorado, que a gente tem uns estudos que são coincidentes. E eu fiz o seguinte, pessoal, eu fiz um texto, eu reduzi, né, depois da experiência de ontem, então eu reduzi meu texto, que eu vi que o do Delmo foi menor, daí foi mais legal para a gente poder debater mais tempo e sem ficar contando. E então tem uma pequena introdução, depois eu faço a introdução, eu vou falar no geral. Depois disso eu tenho um pequeno texto onde eu mostro que as duas críticas que eu apresento do Amartya Sen à tese de Rawls, como que elas se situam dentro da obra do Amartya Sen. É preciso a gente entender um pouco a perspectiva do Amartya Sen para poder entender por que ele faz essas duas críticas. E as duas críticas, uma delas eu mencionei ontem para o professor Yupa, e eu modifiquei meu texto exatamente porque, em consideração às perguntas que eu ouvi ontem na hora do almoço, tanto de Johannes quanto de Yupa, e também de um outro colega que hoje não está aqui, que é o professor de Lógica da Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o nosso colega de fixo. Ele me fez a pergunta e eu não sabia o nome do cara, que é o do IDH, e daí eu fui lá, do segundo, além do Amartya Sen, daí eu fui fazer umas alterações considerando as questões todas, e aí eu modifiquei o texto para ficar mais de acordo com o que a gente tinha conversado. E então, são duas críticas, como eu disse, uma apresentação onde eu situo as duas críticas na obra de Rawls, e depois eu trabalho as duas críticas, mas, na verdade, eu trouxe uma folha em separado, depois, só se precisar, para mostrar que, na verdade, se não fosse todo o trabalho de Rawls, nada disso, o próprio Amartya Sen escreve isso num dos livros dele, que se não fosse o trabalho de Rawls, esse trabalho dele, tanto de desigualdade reexaminada, quanto desenvolvimento como liberdade, a ideia de justiça, e as dezenas e dezenas de artigos não teriam acontecido, né? Então vamos lá. Eu fiz a mesma quantidade que o meu colega Delmo fez, então achei que deu certo aquilo, copiei sua parcimônia aqui, assim. Bom, Amartya Sen publica diversos artigos, especialmente 3 obras principais em que apresenta críticas e complementos para aprimorar a teoria rawlsiana. Os livros que eu vou mencionar aqui, mas eu não vou ficar citando páginas nem nada disso, tá? São Desigualdade Reexaminada, Desenvolvimento com Liberdade e Ideia de Justiça. Nas 3 obras ele apresenta os conceitos de capacidade, funcionamento
e a opção da tradução brasileira, que eu acabei de saber que é de um colega do nosso moderador aqui, é intitulamento, né? Que é entitlement, né? Além do conceito de unfreedom, né? Que ficou na tradução da Martins Fontes como ausência de liberdade. Pretendo apresentar duas críticas de Sen a Rawls, ainda que de forma breve. A primeira crítica diz respeito à opção pela arbitragem equitativa em lugar da posição inicial, e o recurso ao véu da ignorância de Rawls. Essa, especificamente, eu peguei do texto de um artigo dele, que eu traduzi, estou publicando numa revista da minha universidade, que se chama O que Queremos de uma Teoria da Justiça, que foi um artigo que deu origem é um artigo longo dele, que deu origem à ideia de justiça, né? Então, para essa crítica, especialmente o artigo What We Want from a Theory of Justice e a retomada de alguns argumentos apresentados depois em A Ideia de Justiça. A segunda crítica aponta um problema no modo como a justiça distributiva de Rawls é realizada, porque, segundo Amartya Sen, a distribuição de bens primários leva a um novo problema, que é a conversão desses bens em liberdades e capacidades para os cidadãos. Segundo ele, a igual distribuição de bens primários não garante necessariamente que as pessoas convertam os bens recebidos em liberdade real, efetiva, que são meios para conseguirem alcançar os projetos de vida que consideram bons. Para essa crítica, eu uso os livros mencionados. Introdução a entender as duas críticas. Amartya Sen parte da pergunta que originou vários trabalhos a partir de uma teoria da justiça de Rawls, que é a pergunta: o que é uma sociedade justa? Para elaborar sua tese própria sobre a justiça social. Essa pergunta é considerada central para a maioria das teorias de justiça, e Sen, como sabemos, denomina o modo como Rawls responde à questão como abordagem transcendental da justiça, uma vez que enfoca a identificação dos arranjos sociais perfeitamente justos. A gente tocou nesse assunto ontem. Segundo Sen, na sua investigação sobre justiça como equidade de Rawls, o próprio Rawls explora com profundidade a natureza de uma sociedade inteiramente justa, inclusive economicamente, a partir da equidade contratual. Então aqui eu fiz uma nota para dizer o seguinte, que nesse texto, nesse artigo que eu traduzi, é um artigo grande, tem umas 40 páginas, What We Want from a Theory of Justice, ele vai sair, vai ficar online na revista Fundamento, revista de pesquisa e filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, em uns 3 meses, né? Ele já está na parte de copy-descagem. Nesse texto, a nota que eu fiz é que o Rawls passa mais ou menos umas 15 páginas fazendo uma reconstrução do que ele entende que é essa concepção de Rawls. Então, ele se dá o trabalho de mostrar toda a argumentação rawlsiana para poder, a partir daí, fazer o que ele acha que precisa ser ajustado na teoria. Os problemas relacionados à justiça social e econômica são apresentados quando o debate enfoca objetivos e ramificações da sua teoria da justiça. Sen busca aprimorar o trabalho de Rawls, ampliando seu caráter igualitário e ampliando a defesa da igualdade de recursos para cada um dos cidadãos. Ele define o ideal de igualdade liberal como sendo a igualdade das capacidades básicas de cada indivíduo. Eu vou voltar a esse tema e vou explicar com mais detalhe o que seriam capacidades básicas de cada indivíduo. Seu argumento reside na defesa da ideia de que os limites apropriados para a igualdade fundamental entre cidadãos devem considerar as suas capacidades básicas. A abordagem do problema da desigualdade feita por Rawls não seria, então, suficientemente igualitária, porque ela não leva em conta a diversidade
e a heterogeneidade das capacidades de cada agente, que, a rigor, sobrepõem-se a eles e às suas reais condições de possuir os meios e identificarem os fins para transformar suas capacidades em fontes de liberdade concretas. Segundo Sen, é possível listarmos alguns fatores que afetam as vidas dos agentes, tornando a disparidade social um fato real. Alguns exemplos desses fatores causadores de desigualdade social e econômica vão desde diferenças climáticas na região de residência, uma distribuição desigual de bens, distribuição arbitrária, diferenças de ordem pessoal, por exemplo, a famosa loteria do nascimento, como tratada por Rawls, a vulnerabilidade a doenças parasitárias e etc. Né? Ontem eu mencionei com um colega aqui que a característica da minha pesquisa em Sen é bem de uma pessoa que vive num país do terceiro mundo e que lê o trabalho de Sen como um trabalho que pode de alguma forma ser aplicado no terceiro mundo. E é diferente porque esse colega falou para mim assim, mas há uma perspectiva que pode ser lida a partir do primeiro mundo para se resolver conflitos de justiça entre nações, entre países, né? Eu achei também que é muito interessante, eu toco levemente nesse assunto no final do meu texto. De acordo com Sen, a tese rawlsiana da igualdade de recursos não dedica atenção suficiente a esses fatores que, na nossa realidade cotidiana, implicam disparidades no que concerne à liberdade e capacidade das pessoas para alcançar as metas que lhe parecem valiosas. As teorias anteriores à tese de Sen falhariam porque acatariam apenas determinados bens e porque ignorariam aquilo que pessoas diferentes precisam. Ou seja, pessoas diferentes precisam de meios diferentes para que consigam bens diferentes. A falha também pode ocorrer porque as pessoas podem ajustar seus fins, suas expectativas e preferências às suas condições iniciais e injustamente desiguais. Essa é uma dívida que a Amartya Sen tem com Martha Nussbaum, né? Que eles dois começaram junto naquele livro Equality of Life. Eles escreveram juntos e ele, nos seus outros textos, ele diz que Martha Nussbaum mostra com clareza nesse livro que muitas vezes as nossas escolhas, elas, por falta de outras referências, elas são determinadas por aquilo que a gente já vive com, ou seja, por aquilo que a gente já conhece, já está acostumado, habituado. Então é bastante improvável que eu, não conhecendo outro modo de vida que eu ache possível, eu venha a lutar para conseguir tal coisa. Bom, agora sobre a primeira crítica. Uma alternativa à posição originária e ao véu da ignorância. A alternativa seria a arbitragem equitativa. No seu artigo O que queremos de uma teoria da justiça, Sen apresenta... Esse artigo foi escrito 4 anos antes de Desenvolvimento como Liberdade, que é um livro-chave, né, para Sen, e que depois ele vai repetir muitos argumentos e a ideia de justiça. Ele apresenta um outro problema da teoria de Rawls. Para ele, a tese rawlsiana não é exequível porque a conquista de uma sociedade plenamente justa exigiria uma superabundância de instituições, incluindo as operações irrestritas de um Estado soberano. Algumas dessas instituições são eivadas de defeitos ou inexistem em muitos países do mundo. Aí eu penso, né? Principalmente aqui no Brasil e em grande parte do nosso hemisfério. Por exemplo,
É preciso uma série de instituições, é preciso que a gente tenha um poder judiciário não corrupto, é preciso que a gente tenha um poder legislativo não corrupto, é preciso que a gente tenha educação igualitária para todos. Então ele fala que esse tipo de perspectiva em um país como a Índia, como o Brasil, isso, eu vou voltar no texto a falar, isso não está difícil de ser previsto quando vamos conseguir. Então, como isso é algo que a gente não pode contar no momento, é preciso então a gente encontrar uma forma de trabalhar com a filosofia junto com as ciências sociais para encontrar um modo de aplicar a teoria e não simplesmente usá-la como uma referência de uma justiça perfeita. Esses países, né, como o nosso, esses países do hemisfério sul, por exemplo, poderiam estabelecer essas instituições, mesmo sem a possibilidade de organizar algumas delas. E assim seria possível fazer avançar a justiça ou reduzir a justiça a um grau considerável. Mas, e isso é importante, embora isso seja o suficiente para aplicar a abordagem comparativa da justiça, que é a abordagem de Sen, ainda assim ela não serve para a conquista da justiça transcendental, ou seja, a sociedade plenamente justa, como argumenta Rawls. Mesmo que a gente consiga melhorar algumas instituições nossas, né, mesmo que a gente, eu acho absolutamente improvável, mas mesmo que a gente encontre no Brasil um legislativo não corrupto, isso seria suficiente apenas para estabelecer uma teoria de justiça como a de que ele Sen quer, que seria baseada em abordagens comparativas e não numa teoria de justiça transcendental. Se tal justiça sem mácula, né, essa justiça transcendental, fosse o único foco de atenção em uma teoria de justiça, então essas precondições institucionais que existem no país como o nosso formariam um tipo de barreira de entrada, levando-nos a uma falta de aplicação na teoria de justiça em situações nas quais essas mesmas demandas institucionais são inexistentes e não podem ser estabelecidas em um futuro previsível. É isso que eu falo, né? Qual é a previsibilidade que a gente tem de ter um judiciário não corrupto, um legislativo não corrupto, um executivo não corrupto, escolaridade boa para todos, educação boa para todos, né? Qual é a previsão que a gente tem para isso? Eu não vejo nenhuma. Nenhuma previsão, assim, eu não vejo nem para essa geração, nem para a próxima. Né? Sem ser pessimista, sendo só realista. Né? Sen lembra também que outro problema reside na necessidade de um ponto de vista comum alcançado a partir da posição original por meio do esquema conceitual do véu da ignorância. Esse esquema implica que nossos princípios e convicções tornam-se objetivos, né, já que são aceitos e testados ao se assumir o ponto de vista geral e pela avaliação dos argumentos a favor deles, por meio das restrições expressas pela concepção dessa posição original. Ele repete esse argumento no artigo e nas 3 obras principais dele. Em contraposição, a justificação negociada, que fica confinada, a justificação negociada que Rawls defende, que fica confinada a um aspecto dos pontos de vista ou a um consenso sobreposto, né, usando a expressão do livro do Rawls, Liberalismo Político, existe uma abordagem diferente para a imparcialidade que produz diferentes vozes, possivelmente mesmo a partir de uma distância que o recurso argumentativo do véu da ignorância não dá conta. Isso me parece interessante em Amartya Sen. Isso pode ocorrer precisamente porque essas vozes múltiplas, né, da arbitragem iluminam as decisões públicas e ajudam a torná-las imparciais. Na terminologia da resolução de conflitos que Amartya Sen apresenta antes da elaboração do artigo mencionado aqui e antes
do seu livro principal o que significa essa arbitragem. Os árbitros não necessitam tomar parte da disputa. Sen afirma que a interpretação da equidade e da imparcialidade por meio do entendimento de uma arbitragem equitativa, que é a direção exclusiva na qual a característica contratualista da abordagem transcendental de Rawls procede, que é uma ideia, né, que o Adam Smith foi buscar, que o Rawls foi buscar em Adam Smith, e que o Johannes mencionou ontem, é por isso que eu acrescentei isso aqui. Tá? Porque na hora do almoço ontem, o Johannes estava falando que ele gostava dessa ideia de arbitragem, tudo, né? E eu falei, eu posso tocar nisso, obviamente, porque não está dando para a gente conversar o suficiente. E então, o livro o artigo, onde Rawls fala, onde Sen fala mais claramente sobre essa questão da arbitragem, além desse artigo que eu já mencionei, é o chamado Open and Closed Impartiality. Essa é uma ideia que, como eu falei, ele buscou em Adam Smith. Já voltando ao artigo O que queremos de uma teoria da justiça, Sen trata amplamente da questão, embora aqui eu apresente apenas as linhas gerais, né, que são essas. Né, eu achei melhor reduzir para não ficar... existem duas fontes de diferenças substanciais entre os procedimentos que Rawls busca de Adam Smith e os procedimentos de Rawls. Primeiro, a abordagem contratualista rawlsiana prossegue, por um padrão mesmo, em direção à identificação das demandas da transcendência. O principal questionamento na posição original tem por objetivo as demandas de uma sociedade plenamente justa. Enquanto os espectadores imparciais de Adam Smith, retomados por Amartya Sen, são invocados tipicamente para alternativas diferentes, com o objetivo de esclarecer e elucidar problemas específicos do avanço ou do retrocesso da justiça em uma abordagem comparativa entre sociedades e arranjos políticos. Né? Isso é interessante, que eu vou mencionar no final. Ele traz elementos de culturas diferentes para dialogarem. Né? Ou seja, pode ser alguém da própria cultura, né? É o que ele diz, a voz de perto, e ele usa a voz de longe. Né? Alguém dessa cultura que pode não estar imerso naquele conflito e, portanto, pode ser imparcial, mas se é um conflito que é necessário que venha alguém de uma outra sociedade, um outro arranjo político, isso também é interessante, porque para ele isso traz pluralidade para o debate. Né? Uma segunda diferença decorre do fato de que os observadores, eu vou repetir o que eu expliquei aqui, os observadores imparciais podem ser imaginados como vindos de longe ou de perto, com perguntas feitas sobre como o problema da decisão pareceria para aqueles que podem ter tido experiências social e institucional de modos diferentes. Enquanto os juízos imparciais ideais podem considerar útil perguntar, por exemplo, quais coisas parecem com aquelas que eles realmente encontram quando eles são partes envolvidas, e aqui o exercício seria com efeito bastante semelhante ao exercício rawlsiano, eles também podem ser considerados como portadores de perspectivas que são completamente diferentes daquelas geralmente aceitas na sociedade e na cultura local, acrescentando pluralidade ao processo. Bom, agora a segunda crítica, e daí alguns esclarecimentos vão ser feitos, né, e pode dar margem a alguma coisa para o nosso debate. A liberdade efetiva é a finalidade ao qual a teoria de Sen irá buscar. Essa liberdade é vista como um fim que a distribuição justa de riqueza em um arranjo político determinado deve visar. A liberdade pela qual o indivíduo pode escolher e traçar o plano de vida que considerar o melhor para si e que tenha recursos pessoais, contextuais e materiais para que possa, de
de fato alcançá-lo. Ou seja, SEM trata a possibilidade de conversão de bens em liberdade capacitatória para o bom funcionamento social, que seria o intitulamento dos cidadãos, né? Eles passam a possuir direitos, ter conhecimento desses seus direitos, ter a garantia desses seus direitos, conhecer isso e lutar por isso e buscar alcançar, né, o modo de vida que querem, que acham que valorizam por determinadas razões, e eles podem desenvolver suas capacidades para funcionar bem e assim alcançarem um sistema mais justo, né, uma sociedade mais justa. A conversão dos bens primários pode trazer problemas advindos das diferenças entre as pessoas, como eu mencionei anteriormente, e suas diferentes escolhas sobre o que deve ser feito em relação aos seus bens. De acordo com SEM, uma teoria que busque ser justa deve ser sensível às condições nas quais cada pessoa vive no momento em que faz suas escolhas na vida. Em uma sociedade justa, é preciso que cada cidadão seja o único responsável por suas escolhas e, para isso, este deve estar livre de fatores arbitrários impostos pelos aspectos natural e social que limitam suas opções e suas oportunidades. Nessa perspectiva, eu já mencionei um pouquinho, mas vou falar um pouco mais, devemos enfrentar os fatores arbitrários que podem ser de ordem natural, como certas restrições impostas pela natureza, como ter nascido com doenças congênitas, ou ter nascido muito pobre, ou ter nascido em uma região onde há doenças endêmicas, como eu mencionei anteriormente. Tampouco podem ser negligenciados os fatores arbitrários causados por eventos sociais. Isso tudo se vincula com a ideia de loteria do nascimento de Rawls, obviamente, e essa loteria afirma que se alguém tiver a má sorte de nascer em uma família miserável, não terá muitas chances de realizar uma vida que possa ser considerada boa, pois as condições básicas para o desenvolvimento da sua liberdade estará obstado ou dificultado pelas privações que sofre desde o útero, né, materno. Enquanto uma pessoa que nasce em uma família rica terá muitas oportunidades para se desenvolver e ser responsável por suas próprias escolhas, pois terá diante de si os meios para que possa alcançar e ser responsável sobre o que fizer com a sua vida. A crítica feita por SEM afirma que os bens primários de Rawls, que para ele são meios para se alcançar a liberdade, porque para SEM, né, são meios para se alcançar a liberdade efetiva, e que tal liberdade merece um lugar central na política e distribuição justa da sociedade, somente os bens primários pensados por Rawls não consistem na liberdade efetiva, mas são meios para alcançar essa liberdade. Para SEM, é importante enfocar a liberdade como um fim em si mesmo, e que isso seja a finalidade buscada pela distribuição da riqueza em um arranjo político. Por isso essa ideia do título do livro dele, Desenvolvimento como Liberdade, né? Eu não vou mais medir o grau de desenvolvimento de um país pela renda per capita, mas eu meço, né, pelo IDH. A propósito, o nome do cara, que junto com SEM é responsável pela criação do IDH, é Mahbub ul Haq. Por isso que é tão difícil a gente lembrar do nome dele, né? Mas o título do livro do SEM é exatamente esse, Desenvolvimento com Liberdade, porque desenvolvimento significa aumentar a liberdade. Eu aumento a liberdade quando? Quando eu aumento a capacidade, né, dos cidadãos funcionarem socialmente. As capacidades para ele diz assim, eu tenho uma capacidade de ser nutrido, eu posso ser bem nutrido ou não, né? Depende do grau que eu tenho de conhecimento para entender o que é nutrição. Nutrição não é simplesmente comer, né? E aí ele vai dizer, estar bem vestido, ter autoestima, se candidatar ao emprego sem vergonha
da roupa que está apresentando, está livre de doenças endêmicas. Tudo isso, ou não pôde, melhor dizendo, nos conceitos de SEM, não pôde exercer essas capacidades para um bom funcionamento social. SEM, então, muda a perspectiva rawlsiana da seguinte forma: do enfoque em bens, passa-se ao enfoque em pessoas e suas condições de vida. SEM trabalha com as capacidades das pessoas em transformar os bens em liberdade efetiva para se buscar e concretizar sua própria concepção de vida boa. Ele aborda essa perspectiva sobre dois aspectos. O primeiro é o bem-estar e o bem-estar e a liberdade para realizar, e o segundo é a busca do bem-estar. No que diz respeito ao primeiro aspecto, o bem-estar e a liberdade para realizar coisas, né, que eu preciso para alcançar o meu projeto de vida boa, ele argumenta que o bem-estar da pessoa está ligado aos seus funcionamentos. E tais funcionamentos podem ser tanto mais simples quanto gozar de boa saúde, estar livre de morte prematura, até realizações mais complexas, tais como ser feliz, gozar de autorrespeito e tomar parte da vida da comunidade sem se sentir discriminado. Para que uma pessoa esteja apta a realizar a sua própria concepção de vida boa, é preciso que ela esteja funcionando bem em suas mais variadas formas. Ela deve ter a capacidade de realizar os funcionamentos que achar necessários em busca do seu bem-estar. SEM argumenta que todas as pessoas devem ser capazes de gozar da liberdade efetiva para escolher qual tipo de vida boa merece ser buscado e vivido. Ou seja, aquilo que a Martha Nussbaum, que eu mencionei da Martha Nussbaum, que às vezes eu não conheço outro meio de transporte que não seja um ônibus lotado. Então eu acho que pegar ônibus lotado é absolutamente algo que faz parte da minha vida, como almoçar ou como jantar, né? Ou como não ter uma alimentação diversificada, né? Por total desconhecimento. Então, às vezes, o meu próprio projeto de vida boa fica prejudicado pelo desconhecimento que eu tenho das opções de vida boas que eu posso ter nesse mesmo país. E por isso eu não demando, né, outro tipo de vida que pode ser considerada boa, né? É essa coisa da capacidade, do desenvolvimento das nossas capacidades para entendermos que oportunidades nós temos. SEM argumenta que todas as pessoas, repetindo duas linhas, que todas as pessoas devem ser capazes de gozar da liberdade efetiva para escolher qual tipo de vida boa merece buscar de vida. Assim, quanto maior for a capacidade de uma pessoa para realizar funcionamento dos mais diversos possíveis, maior será a sua liberdade efetiva de escolher como deve funcionar. E aí, uma das alterações que eu fiz é a propósito de uma pergunta de ontem do professor Yupa sobre uma sociedade. Ele fez a seguinte pergunta para mim ontem na hora do almoço. Ele diz assim: se eu colocar a sociedade, uma sociedade qualquer, né, em uma fila, segundo a Amartya Sen, quem eu devo colocar no começo da fila? Né? E aí a gente não deu tempo a gente discutir o suficiente. Aí eu, né, coloquei isso em consideração à pergunta dele. Sen afirma que as capacidades básicas devem fundamentar a distribuição de bens em um determinado arranjo político que busca a justiça. Com base nas capacidades, ele aponta quem são os menos favorecidos da sociedade, ou seja, aquelas pessoas que tiverem menor capacidade para converter bens distribuídos os bens distribuídos em liberdade efetiva para a realização de funcionamento, são essas pessoas que devem ir para a frente da fila. Aí a gente tentou também fazer aquela comparação com o ônibus, né? Quando no passado, né, um passado de outros países, onde o racismo era mais forte, a população branca ia na frente, a população étnica ia de outras etnias ia de trás, né? E aqui a ideia é completamente diferente. A ideia é que aqueles que têm menos
condições, menos capacidade de transformar, converter recursos em liberdade, né, em algo que vai fazer com que eu alcance uma vida justa, são essas pessoas que devem ir para o começo da fila. Isso, tá, obviamente, vocês não veem nenhuma distância da segunda parte do segundo princípio de justiça de Rawls, né? Você vê que é uma influência grande de Rawls, não é à toa que ele diz sempre que ele deve os textos dele a Rawls e que ele dedicou a ideia de justiça ao aniversário da morte de John Rawls. Obviamente, se não fosse Rawls, não existiriam os textos de Sen com as suas críticas de anos e anos, até chegar ao ponto em que ele considera desnecessária uma abordagem transcendental que apresente um esboço teórico de uma sociedade plenamente justa, esboço que remonta a obras como as de Platão e Kant. Sen percebe que, e o meu doutorado é em Kant, né? Eu estou dizendo isso, Sen percebe que a partir do empirismo de Bentham, de Stuart Mill, e de Adam Smith, de Stuart Mill, entre outros, ele poderá elaborar um trabalho com a profundidade de pesquisa filosófica que caracterizou John Rawls, sem abandonar a aplicabilidade de um trabalho em ciências sociais e sua própria marca de pesquisador, como é a marca que ele deixou, né, para todos nós, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Amartya Sen nos mostra como o respeito à diversidade e à pluralidade é importante para a remoção da injustiça. Como mencionei, ele afirma que vozes distantes também estão submetidas a disciplinas do escrutínio crítico, incluindo a convocação, aí eu acrescentei isso também por causa da provocação do Iohannis sobre os espectadores imparciais, né, da arbitragem equitativa. Porque o Iohannis, explicando que eu faço uma leitura a partir de uma pessoa que está inserida no país do terceiro mundo, e ele faz uma leitura a partir de uma pessoa inserida no primeiro mundo, né? E ainda assim há material em Sen para as duas coisas, uma riqueza bastante grande, e a gente ficou feliz em ver isso, né, na hora, em breves minutos que a gente conversou. E aí, só retomando, já que eu fiz esse parênteses, como mencionei, Sen afirma que vozes distantes também estão submetidas à disciplina do escrutínio crítico, incluindo a convocação aos espectadores imparciais de longe e de perto. Segundo ele, a disciplina da arbitragem justa, no contexto da justiça global, né, como o Iohannis parece que trabalha nessa perspectiva, também pode ser vista como interativa. Vozes de longe e de perto implicam a razão pública interativa e aberta, que é crucialmente importante para o entendimento das demandas que constituem os direitos humanos, a despeito das diferenças em práticas dentro de cada país e entre os diferentes países. É isso. Só antes que eu passe para o meu brilhante moderador, que vai abrilhantar aqui esse momento de debate, eu queria dizer o seguinte, que numa outra palestra, eu estava falando para o Walter que trouxe duas outras palestras que eu fiz sobre Rawls, porque eu fiz uma que um aluno daqui de vocês, da Federal Rural do Rio de Janeiro, ele foi assistir lá em Ouro Preto sobre a relação de Rawls Sen e a capacidade de ser educado, né? Que foi no encontro sobre pesquisa e ensino de filosofia, e que é bem interessante porque eu trabalho assim, o que é capacidade, o que é intitulamento, o que é funcionamento, e aí, como eu não publiquei esse texto, o aluno ontem me falou dele, aí eu vou levar. E tem um outro que eu apresentei na Federal Fluminense, onde eu faço por isso que eu disse assim, eu trouxe uma, porque eu não acho necessário apresentar, porque é só mostrando que essas duas críticas de Amartya Sen a Rawls, na verdade, é quase que um elogio a Rawls, assim. E aí eu escrevi um texto,
né, mostrando como foi necessário ele estudar muito com Rawls desde 68, né, quando ele foi a primeira vez lá para Harvard, como foi necessário o pensamento de Rawls para poder ele sair de uma perspectiva totalmente da economia e cada vez mais se aprofundar na filosofia e se tornar hoje um filósofo de renome. Eu passo a palavra para o moderador brilhante. Bom, encerrada a parte de jogo e confete, as pessoas da mesa, nós vamos agora para o pau, né? Não, ninguém vai para isso. Quer dizer, agora está aberta as palavras para os questionamentos, perguntas e críticas ao... Eu tenho uma pergunta. Sim. Mário, eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que é muito interessante a sua abordagem crítica do Rawls a partir do Sen, porque justamente é a tentativa do Sen, tanto quanto eu posso entender, de fazer com que aqueles ganhos teóricos formulados pelo Rawls, com os quais até o Sen concorda, são ganhos teóricos em relação, por exemplo, a certas concepções que ele chama de transcendentais, porque são ganhos teóricos que pressupõem quase que um programa de governo, um programa político, elas nos tornam mais visível programas políticos. Então, isso é muito interessante, é uma riqueza muito grande do Sen, mas eu queria saber o que você acha do seguinte. Tudo bem, pensando em sociedades subdesenvolvidas como a nossa, pobres, com a Índia. A Índia, né? África do Sul, quer dizer, com extensas populações pobres, com uma extrema carência em vários níveis de carência e vários tipos de carência. Bom, realmente é difícil não dar razão ao Sen. Quer dizer, como você pensar líberdade antes de que essas carências sejam supridas. Perfeito. Mas a minha preocupação é a seguinte, está relacionada mais aos países, não aos países ricos, mas aos países que experimentaram, então, uma certa... experimentaram o estado de bem-estar social, portanto, resolveram várias dessas carências, muitas dessas carências. E agora, por falta de dar atenção ao aspecto levantado pelo Rawls, passam por um problema, por um momento de impasse, que é o seguinte. Estou me referindo aos Estados Unidos e à Europa, e estou me referindo ao fato de que, com a crise, esses países estão assistindo a um empobrecimento das suas populações, empobrecimento radical. Nos Estados Unidos, hoje, a população, pelos dados estatísticos, os Estados Unidos tem mais pobres do que o Brasil, em termos estatísticos. Né? Mas é porque o que a gente considera pobre no Brasil é muito complicado, né? Por exemplo, você considera a classe média hoje, a classe C do Lula, famosa, tem R$2.000. Sim, claro. Não, eu pobre concordo. nos Estados Unidos, que se a pessoa ganhar R$6.000 por mês nos Estados Unidos, ele é pobre. Não, eu concordo. Mas vamos assumir que o discurso dele está correto. A questão não é essa. A questão é a seguinte. É que, para o Rawls... E o custo de vida lá é mais baixo que o nosso. Sim. A questão, mas não é essa. A questão é a seguinte. Para o Rawls, me parece o seguinte, que jamais, em nenhum momento, uma sociedade justa ou social, ou justa, organizada de modo justo, pode fazer com que o nível de diferença material entre os indivíduos ele ultrapasse um certo limite. Para o Sen, até pela sua matriz econômica, tanto quanto eu li pouco, eu li alguns textos, né, e textos onde a ênfase econômica é muito grande, liberal econômica é muito grande, ele afirma que, à medida em que certos níveis de materialidade, de bens materiais é atingido,
né? Você pode afrouxar nas restrições à liberdade. Ou seja, você pode dar mais ênfase no fato de que os indivíduos têm melhores condições de competir livremente pelos ganhos e que eles podem fazer isso. Ora, então a minha pergunta no contexto norte-americano agora, em que você tem claramente uma vitória dos utilitaristas e dos libertarianos, né? Quer dizer, os Estados norte-americanos estão vivendo o projeto libertariano de sociedade que foi formulado e colocado em prática no final dos anos 80 e anos 90, anos 80 e 90, o Reagan, depois do Reagan, né? Ou seja, não é esse afrouxamento da liberdade, ele não é colocar em xeque todos os ganhos. E dois, nós não temos que dar razão ao Rawls de que a liberdade ela tem que ser restrita. Você tem que restringir um tanto de liberdade, porque senão você coloca tudo a perder. E aí, no final das contas, na disputa entre Rawls e Sen, o Rawls ganha, num certo sentido? Eu entendo a sua colocação. Eu acho que faz... obrigado. Eu acho que faz sim, muito boa essa colocação, porque isso mostra, né, exatamente o que eu falei antes, a perspectiva de quem trabalha em um contexto de terceiro mundo e a perspectiva de quem trabalha em um contexto de primeiro mundo. Porque, embora você tenha usado o adjetivo radical de empobrecimento, eu não acho que o empobrecimento seja radical, mas há empobrecimento. Eu percebi isso lá, mas não acho que seja radical. Mas eu não sou especialista, né, nessas questões dos Estados Unidos e tudo mais, e de Europa, não sei o quê. Mas enfim, o que eu posso dizer é que você tem razão, né, porque eu acho que de fato esse viés de Sen, de que você pode afrouxar a liberdade, pode de fato gerar esse problema de que aí você cai num certo grau de libertarianismo, né? Onde o Estado passa a diminuir as suas políticas públicas. E com isso, as injustiças começam a aparecer novamente. Só que ele tem um antídoto também, né? Ele deixa bem claro que são duas coisas que são necessárias. Primeiro é identificar injustiças, né? Que foi uma coisa que a gente tentou conversar ontem que também não deu tempo. Porque muitas vezes nós convivemos cotidianamente com as injustiças como os americanos convivem e não conseguem identificar como sendo uma injustiça, né? Por exemplo, membros do Tea Party podem ser absolutamente impermeáveis a injustiças que são para nós gritantes. E para eles podem passar... Como nós, brasileiros, podemos achar que pessoas viverem em regiões que tem dengue, ele mora em Santa Cruz, aqui no Rio. Tem dengue, ele que não se mude, ele não limpa o gramado da frente da casa dele. Não sei o quê. Ou a gente está acostumado a ter morador de rua e a gente acha que faz parte nosso ter gente dormindo embaixo do viaduto, né? Então ele diz que a primeira coisa é essa identificação de injustiças, né? E aí ele mostra, identificando injustiça, mostrando que essas pessoas elas são tolhidas na sua liberdade por não poderem se capacitar para funcionar socialmente como as outras que, pela loteria do nascimento, podem funcionar, né, bem na sociedade. E depois ele diz assim, uma vez identificadas, vem a segunda parte que seria a remoção da injustiça. Então, ao invés de eu propor uma sociedade plenamente justa, o que é que eu faço? Eu simplesmente estudo mais a minha sociedade injusta, reconheço, começo a identificar o que torna nossos concidadãos menos livres, porque menos capacitados e, portanto, funcionando de uma maneira pior. E aí eu posso, uma vez alcançado esse entendimento, eu posso demandar políticas públicas, nós podemos demandar políticas públicas, né, por justiça social.
Né? Agora, quanto à questão, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, uma outra vantagem que ele tem é exatamente por a abordagem ser comparativa. Quando ele chama de abordagem, inclusive no seu livro o artigo é sobre isso, moderador. Quando ele chama a concepção de Rawls de transcendental e a concepção dele de comparativa, é exatamente porque nós podemos recorrer a comparações com sociedades que resolveram já certos problemas. Né? Por exemplo, eu acho que no caso dos Estados Unidos, o Obamacare tem uma influência do sistema, ou pelo menos uma inspiração do sistema de saúde que, por incrível que pareça, o Partido Republicano fez no Michigan. Aí o Fabrício, que entende mais dos Estados Unidos, pode me corrigir. Né? Tem inspiração no sistema de saúde do Canadá e da Europa, né? Que é um sistema mais social, onde as pessoas... Por isso que ele chama affordable, né? Acessível para quem não tem dinheiro. Ou seja, porque lá, quem não tem dinheiro, o máximo que conseguir, se eu entendo bem, e é por isso que o Fabrício pode me corrigir, o máximo que, segundo o que eu ouvi do discurso do Obama, o máximo que uma pessoa sem dinheiro podia conseguir era ser atendido na emergência. Está correto, então, né? Depende do estado, mas no geral... Então eu não entendi errado. É ser atendido na emergência. Agora, uma doença crônica ou uma doença pré-existente, ela não pode ser tratada no serviço público, que por mais que seja horrível aqui no Brasil, mas pelo menos onde eu trabalho, funciona. Tudo bem, é uma cidade de interior. Ouro Preto é uma cidade pequena, mas eu conheço pessoas que tratam doenças crônicas e doenças pré-existentes no serviço público. Né? Tudo bem, no Rio de Janeiro é mais complicado, em São Paulo é mais complicado, Belo Horizonte é mais complicado e por aí vai. Mas eu acho que essa coisa de abordagem comparativa tem essa coisa de eu não preciso, né, ter um modelo perfeito, mas eu posso ter, olha, ali no Canadá tem isso de justo, tem essa política pública que levou a aumentar a justiça social, que eu posso trazer para cá. Ali na França tem isso outro. Agora, a Índia deu um exemplo bacana de alguma coisa também, né? Eu tento ver aqui no Brasil, não estou conseguindo lembrar de nenhum, mas deve ter, né? Você que gosta, né? Você que me falou ontem que é da situação, no momento, você pode ver alguma coisa bacana aí. Eu acho que viu vários. Mas então, mas eu não estou provocando, eu estou brincando só. É só para descontrair um pouquinho, assim, não ficar esse clima de... Ai, me desculpa aí. O Julião, a próxima depois eu dou. Não me maltrata muito não, por favor. Não maltrata. Na verdade, eu não maltrato ninguém. Ah, que bom. As pessoas que acabam sendo maltratadas por elas mesmas não são colaterais. Não é o seu caso. Eu não sou masoquista. Pelo contrário, Eu não sou masoquista. Você só nos traz alegria. Assim, que bom. Obrigado. Parece, apesar de eu ter chegado atrasado, o tema me é bastante, quer dizer, não familiar, mas vai ser de bastante importância. Eu vejo, inclusive, para isso que você diz que no Brasil não faz, que são a implementação de políticas públicas que contribuem, inclusive, para aquilo que você acabou de dizer, a classe C do Lula existir, porque não existia essa classe. Então, se nós incluímos, quando eu falo nós brasileiros, eu não vislumbro, quando eu falei daquele ponto assim, eu não vislumbro as instituições perfeitamente justas como Rawls faz, que para que você tenha os princípios executados, é preciso que eles estejam na Constituição, para isso é preciso um legislativo não corrupto. Né? Então eu fico não vislumbrando isso no Brasil, como assim como eu não vislumbro uma educação de base boa para essa geração, para a próxima geração, nem para a próxima. Eu não vislumbro. Não existe isso. Eu também não vejo isso no âmbito da universidade, com ampliação da universidade, etc.,
por mais que tenha problemas, nós vemos uma política, não, estou falando, já eu concordo com você que no nível básico eu não vejo, mas no nível universitário talvez a política possa começar por cima. Se amplia o número de professores, o número de universidades, e com isso você capacita pessoas que irão atuar no nível fundamental depois. E eu acho que assim também pode ser feito. A metodologia ela pode ser aplicada de diversas formas. A minha questão é mais ou menos por aí mesmo, olha só. Alguns países que já implementaram há muitas décadas, podemos dizer até já um século, políticas do bem-estar social, como os países ricos da Europa, a Alemanha sobretudo, não só com a crise, mas já mesmo antes da crise, o Estado via apresentando graves problemas para sustentar esse bem-estar. Né? Então, com a crise, isso se ampliou. Então, eu gostaria de saber se o SEM tem algum mecanismo, sendo ele economista, inclusive, que facilite essa parceria entre o setor público e privado em prol dessa... Por exemplo, na Alemanha isso é muito comum. O Estado, o Marcelo também conhece bem porque viveu lá, o Estado alemão investe, por exemplo, 70% na parte de transporte e o 30% das empresas privadas. Esses Straßenbahn, sobretudo, que são bastante caros, entendeu? Então tem essas parcerias, essas políticas, isso faz com que o Estado também exonere um pouco do seu compromisso, vamos dizer, quase que total com essas exigências, saúde, transporte, educação, então há essa parceria. Tá. Obrigado pela pergunta. Eu consigo lembrar agora dessa possibilidade. É óbvio, né? Ele é um liberal, ele é um igualitarista, mas ele é um capitalista. Né? Então, é claro que ele menciona casos em que políticas públicas podem financiar, por exemplo, universidades privadas ou ajudar estudantes a entrarem em universidades privadas e coisas assim. Né? Eu não consigo elencar para você, ou pelo menos apresentar para você um argumento onde ele mostra isso. O lucro e o bem-estar. Né? Sim, né? Porque como eu disse, ele é um liberal, mas é um liberal do tipo rawlsiano, mas é um capitalista e assim, eu acho que não há nenhum problema com a tese dele de você poder tanto recorrer a políticas públicas quanto você recorrer à iniciativa privada, implementando inclusive o mercado para que o Estado não seja o que se chama de um Estado paternalista. Né? E que hoje já existe uma nomenclatura bacana que é o hiperpresidencialismo, onde o Estado faz tudo, né, pelo sujeito. Então eu acho que a teoria dele não é formada para um Estado paternalista, é para um Estado médio, não é um Estado, obviamente, que não é um Estado libertarianista, mínimo, também não é para um Estado paternalista, muito amplo, e os chamados hiperpresidencialismos, né, que a gente tem hoje, e que o Brasil, sim, eu devo dizer que na tese de SEM o Brasil se enquadra no hiperpresidencialismo. Eu lamento, mas tá lá. Né? Mas, assim, de qualquer forma, ele é uma pessoa que essa pergunta, não há nada que obste, né, uma compatibilidade com a tese de SEM. Né? Desculpa não ser mais objetivo na resposta. Deu? Já encerramos, né? Me pergunta, não é mais um... A
posição original pelos náufragos na ilha, né? Todo mundo está familiarizado naquele livro A Virtude Soberana, né? Os náufragos na ilha. Você chega na ilha, o grupo de náufragos, e aí você tem que dividir. Ali tem uma fonte de água doce. Ali tem coqueiros e árvores frutíferas. Ali é melhor para se pescar no mar. Ali é melhor para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. Então há uma divisão, né? E aí depois ele cria aquele recurso, aquela hipótese, né? Que é o teste da inveja, né? Você tem que passar. Se ninguém reclamar, ele tem mais que eu. Se você chega num ponto onde todos entram no acordo, não, está justo. Sabe, o quinhão que me cabe aqui nesse latifúndio, o quinhão que me cabe aqui nesse latifúndio, tá justo com o seu, né? Então, passou pelo teste, né? Com Amartya Sen ele diz o seguinte: o bacana de você dessa coisa da arbitragem imparcial e equitativa é você trazer de fora, né, e dizer, olha, esse problema foi resolvido em outro lugar da seguinte forma, A, em outro lugar da forma B, e por isso que é abordagem comparativa, né? Aí ele diz assim, é mais aplicável, tem mais aplicabilidade, e é por isso que eu conversei com você ontem, quando você apresentou, e disse assim, a vantagem dele em relação a Rawls é exatamente esse ponto, por ele ter essa formação nas ciências sociais aplicadas, né? E ele é um grande filósofo, mas ele tem esse lado, né? De ter essa preocupação, ainda mais um indiano, cara. Ele cita um caso de e aí eu vou encerrar, de um caso de um cara que sofreu uma perseguição tremenda por causa, ele nasceu naquela pior caça, né? Acho que os intocáveis que chama, daquela pior caça que tinha, e o cara fugiu da cidade dele, que era no sul, foi para o extremo norte da Índia, que é onde o Sen gosta de citar, que é Kerala, né? Que é um lugar onde tem mais, não é tão rico, mas é mais justo. Foi para lá e tirou do nome dele o que indicava a casta e se transformou num grande professor com PhD, não sei o que, não sei o que. E aí Sen disse assim, olha, isso está à prova da injustiça. Né? Por quê? Porque o sistema de castas já incute na mente do cara que é uma afronta aos deuses se ele for contra a caça que ele apresenta. É como a gente aqui no Brasil, não, Deus quer assim, é vontade de Deus. Né? E quando a morte é por dengue, foi Deus que quis. Não, Deus não quer que ninguém morra por dengue. Que história é essa? A própria pobreza justificada por esse argumento de Deus. Exatamente. Muito bem, então o nosso soberano Mor disse que terminamos agora. Acho que nós vamos almoçar agora, né? Tá. Então, muito obrigado pelas perguntas, pelas respostas. Vamos dar uma aplauso. Obrigado.